Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E no vídeo de hoje, realmente, eu não sei o que eu vou falar pra vocês, porque eu acabei de ler esse livro aqui, Uma Casa no Fundo de um Lago. E a única coisa que eu senti foi que eu estava deixando essa existência, eu tava tremendo, eu tava com um pouco de medo, de tensão. E aí eu comecei a querer fechar as portas e as janelas da minha casa, porque realmente eu fiquei com muito medo. Nesse caso aqui, as torneiras, né? Porque a história fala sobre água. Eu nunca achei que um livro que não era de terror propriamente dito fosse me fazer ficar tão tenso, sabe? No começo parecia muito com aquelas histórias românticas de filme de sessão da tarde, com um casalzinho que conhece o lugar, que transforma esse lugar como um lugar só deles. Mas aí, quando eles encontram essa casa, eu comecei a ficar muito angustiado. Tem uma cena no início do livro em que eles vão mergulhar ali dentro, né? Pra começar, quando eles entram dentro da casa, tá tudo no lugar como se tivesse sido colado, sabe? Já não é natural. Quando não é natural, tem água, é no fundo de um lago e tá escuro, eu já cago de medo. Aí eles resolvem ali naquele primeiro encontro deles que eles vão voltar ali e entrar dentro daquela casa. Por que as pessoas de filme de terror são tão burras a esse ponto de ter que voltar no mesmo lugar e sentir falta de passar medo, sabe? Se eu visse um lugar desse, uma casa no fundo de um lago, eu nunca mais voltava lá. Real, eu acho que eu nunca mais botava meus pés naquele lago, ninguém ia me ver por um bom tempo, porque eu ia ficar trancado dentro do meu quarto quietinho, tentando entender o que aconteceu, sabe? Mas voltar lá, jamais. E aí esses dois, eles voltam, eles entram dentro dessa casa e acontece um monte de coisa. Eu não vou contar, porque senão perde a graça, você não vai querer ler. É um livro curtinho, tem 160 páginas, e ele vai contar essa história desse casalzinho ali durante um certo período, que eles vão se conhecendo e vão se tornando um casal propriamente dito. Só que o interessante é que ele coloca essas questões não como um terror, mas como um debate psicológico e uma grande metáfora para os relacionamentos humanos, sobre você ter assim um jeito mais leve de lidar com as coisas ou mais obsessivo, a própria ida deles até aquele local onde eles começam a se sentir como parte daquela casa. Me lembra muito essa questão das descobertas, né? No finalzinho do livro eles falam muito disso, que eles resolvem terminar o relacionamento porque o auge deles passou, então eles vão estar presos ali a uma lembrança. E isso pra mim é uma grande metáfora dos relacionamentos, porque realmente a gente começa num ápice, na paixão louca de conhecer, de querer fazer tudo junto, de querer apagar aquele fogo ali. É engraçado pensando aqui agora que ele usou a água como metáfora pra algo que deveria ser o fogo, né? Muito interessante. E aí depois tudo volta ao marasmo, né? Porque nossa vida, ela tem pequenos ápices de felicidade. Por isso que ninguém pode falar que é feliz o tempo todo. Parece que eu tô enrolando, mas é porque eu realmente queria conversar com vocês sobre esse livro e sobre essas duas questõezinhas assim, porque esse livro me deixou muito tenso. Eu acho que é por causa do jeito do Josh Malerman escrever. Talvez por eu já ter lido Caixa de Pássaros e saber como ele vai conduzindo as histórias dele, eu tenha tido um pouco mais de tranquilidade em saber o que esperar, mas ao mesmo tempo ter um pouquinho de medo com relação ao que poderia estar saindo dali. Porque você não entra numa casa que é completamente sobrenatural sem saber de antemão que existe alguma coisa sobrenatural morando lá. E isso me deixou muito tenso, porque o tempo todo eu tava esperando que as coisas fossem acontecer. E o Josh Malerman tá bem saidinho. Teve uns momentos ali que ele botou umas ceninhas hot. Foi bem pesadinho pra um livro que eu pensei que fosse para adolescentes. Outra coisa que esse livro aqui me lembrou foi uma novela que eu li há muito tempo atrás. Novela, pra quem não sabe, não é aquela que passa na TV Globo, né? Mas é um estilo de narrativa mais curta, com concisão de personagens e uma história um pouco mais redondinha, sem tantas subtramas, né? E eu li uma que chamava O Papel de Parede Amarelo, e eu lembro disso até hoje porque eu comecei a ler ela e terminei com a mesma sensação de angústia que eu tô tendo agora. Foi um livro que falava sobre as prisões, né? Que aquela mulher, ela era colocada durante a vida dela. E esse daqui fala justamente, metaforicamente, sobre a relação que nós temos com o amor. Será que isso aqui é uma novela? Eu fico pensando assim, será que ele escreveu uma novela e foi vendido como se fosse um romance, né? Uma história completa? Até porque tem dois personagens, se você for pensar, e tem o tio dele, que é um terceiro, que é aleatório, sabe? O Bob aparece em 2 momentos e depois tchau. Até o pai dele aparece no final, uma encanadora aparece no final, mas se você for levar como personagens que realmente fazem a história acontecer, são 2 arcos narrativos, um só, e eles vão levando essa história em relação à descoberta deles e como eles vão reagindo em relação à descoberta. O final, sinceramente, assim,
assim, eu achei extremamente poético. Só que eu tava tremendo tanto já no final desse livro, que eu vou ficando tenso quando eu tenho um livro de terror na minha mão, e eu não consegui, assim, ficar incólume a isso, sabe? Eu não consegui não ser tocado por esse livro de alguma maneira. Josh Malerman, parabéns, você conseguiu mexer comigo mais uma vez, depois de Caixa de Pássaros, que eu ficava tenso o tempo todo também, que eu nunca conseguia ver aquelas merdas daquelas criaturas. Fazer um comunicado, então, em relação à maratona pra vocês. Eu deveria ter terminado esse Urgente antes de começar, não terminei. Li ele dentro da maratona, li o Convergente, li agora Uma Casa no Fundo de um Lago, o que significa que me faltam 3 livros, que é Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, Lua Nova e O Homem Sussurro. Coisa boa, eu tenho aqui Lua Nova que eu posso ler, que eu sei que não vai me passar medo. Coisa ruim, eu suspeito que esses 2 livros aqui vão me passar medo. Então eu estou claramente pensando em trocar esse livro aqui da minha TBR. Então eu preciso que alguém que tenha lido esse livro me fale se eu devo manter ou não, porque eu tô realmente tenso. Gente, mas então é isso. O vlog de hoje termina por aqui. E eu quero pedir que você dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Além de ver todos esses vídeos que eu vou soltando aqui durante a semana da Booktubatona. Se você tem interesse de ver todos que saíram até agora, tem uma playlist na página inicial do canal. Tá escrito assim, Booktubatona, #MLI 2020. E aí é só você clicar lá no primeiro e continuar assistindo os vídeos até hoje. Então é isso, eu desejo pra vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.